Meu namorado surtou ao saber que meu ex estaria no jantar. Não me importei, e fui mesmo assim. O celular vibrou 3 vezes seguidas na mesa da sala dos professores. Eu ainda corrigia provas de literatura, quando Paula me mandou a mensagem que mudaria tudo. Clara, amiga, consegui a promoção, jantar em casa sexta, 19 euros, só os amigos mais queridos, não pode faltar. Sorri ao ler. Paula mereceu cada grama daquela conquista. 2 anos ralando como coordenadora pedagógica numa escola particular aqui em BH, sonhando com a vaga de diretora. Finalmente aconteceu. Guardei as provas na bolsa e peguei o ônibus para casa. O trânsito da Antônio Carlos estava impossível, como sempre às 5 da tarde. Aproveitei para responder Paula. Óbvio que vou estar lá. Parabéns, amiga. Você é incrível. Mal cheguei no apartamento em Santa Efigênia. Rafael já estava na cozinha preparando o jantar. O cheiro de alho e cebola refogados tomava conta do ambiente. Ele me recebeu com aquele sorriso que um dia me conquistou completamente. Como foi seu dia, amor? Perguntou, me abraçando por trás enquanto eu lavava as mãos na pia. Corrido. Mas Paula conseguiu a promoção. Vai fazer um jantar sexta para comemorar. Senti os músculos dele enrijecerem contra minhas costas. Rafael se afastou devagar. Ah, é? E quem vai estar lá? Algo no tom dele me incomodou. Era sempre assim quando o assunto envolvia meus amigos. Como se precisasse de autorização para manter minha vida social. Os amigos de sempre, imagino. Paula, Marcos, Letícia e o Gustavo. A pergunta veio seca, cortante. Meu estômago se contraiu. Gustavo, meu ex-namorado de 5 anos atrás. Fotógrafo talentoso, homem que conheci na faculdade e que ocupou 3 anos da minha vida. Um relacionamento que terminou sem brigas, sem traumas. Simplesmente chegamos à conclusão de que éramos melhores como amigos. Não sei, Rafael. Paula não mandou lista de convidados. Mas você sabe que ele faz parte do grupo. Não era pergunta, era constatação e acusação. Respirei fundo antes de me virar para encará-lo. Rafael estava tenso, a mandíbula contraída, aquela veia saltando na testa como sempre que o ciúme o dominava. E daí se ele estiver? Gustavo é meu amigo. Sempre foi transparente contigo sobre isso. Transparente? Ele soltou uma risada amarga. Clara, você não vê como ele te olha. Como sempre olhou. Rafael, por favor, não vamos começar com isso de novo. Mas ele já tinha começado. Era sempre assim. Qualquer menção a Gustavo, ou a qualquer homem do meu passado, desencadeava a mesma reação. Os mesmos argumentos. A mesma tentativa de me fazer sentir culpada por ter tido uma vida antes dele. Você não vai nesse jantar. As palavras saíram como uma ordem. Não um pedido. Não uma conversa. Uma ordem. Senti o sangue esquentar nas veias. Como assim eu não vou? É simples, Clara. Ou você escolhe nossa relação, ou escolhe ficar se expondo para o seu ex. Me expondo? Minha voz saiu mais alta que pretendia. Rafael, é o jantar de comemoração da minha melhor amiga. Eu não vou me expor para ninguém. Vou estar lá apoiando alguém que amo. E eu? Eu não conto? Meus sentimentos não importam? Olhei para aquele homem que dividia a cama comigo há 2 anos. Rafael Martins. Engenheiro bem-sucedido, bonito, carinhoso na maior parte do tempo. Mas havia algo nele que me sufocava. Uma necessidade constante de controlar onde eu ia, com quem conversava, como me vestia. No início, pensei que fosse proteção, cuidado, amor intenso demais. Agora percebia que era outra coisa. Era possessão. Seus sentimentos importam, Rafael. Mas minha liberdade também. E eu não vou abrir mão de celebrar uma conquista importante da Paula por causa dos seus ciúmes. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Rafael me encarava como se eu fosse uma estranha, como se minhas palavras fossem uma traição imperdoável. Então está decidido, ele disse finalmente. Se você for nesse jantar, quando voltar, eu não estarei mais aqui. Meu coração acelerou. Um ultimato. Depois de 2 anos juntos, chegamos a isso. Rafael. Não, Clara. Cansei de competir com fantasmas do seu passado. Cansei de me sentir inseguro no meu próprio relacionamento. Se você não consegue me priorizar numa situação simples como essa, então talvez não seja para ser mesmo. Ele pegou as chaves do carro e se dirigiu à porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Pense bem no que é mais importante para você. Eu ou ele? A porta bateu, deixando-me sozinha na cozinha, com o cheiro da comida queimando no fogão e um nó na garganta. Peguei o celular
e reli a mensagem da Paula. Era sexta-feira. O jantar seria daqui a algumas horas, e pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente o que ia fazer. Escolhi o vestido azul marinho, o mesmo que Rafael sempre dizia que me deixava chamativa demais. Hoje, isso me pareceu perfeito. A casa da Paula, no bairro Luxemburgo, estava iluminada e acolhedora quando cheguei. Pelas janelas, via silhuetas se movendo, ouvindo risos abafados e o som baixo de uma playlist que reconheci, aquela que montamos juntas na faculdade, cheia de MPB e indie nacional. Respirei fundo antes de tocar a campainha. Meu celular mostrava 7 mensagens não lidas de Rafael. Não abri nenhuma. Clara. Paula me recebeu com um abraço apertado, os olhos brilhando de felicidade. Você veio. Eu estava morrendo de medo que o Rafael não deixasse. A frase me atingiu como um soco no estômago. Será que era tão óbvio assim? Que eu vivia pedindo permissão para existir? Rafael não tem nada a ver com minhas decisões. Menti, tentando soar convincente. Paula me estudou por um segundo, mas logo sorriu. Claro que não. Desculpa. Falei besteira. Vem. Todo mundo está na varanda. Segui ela pela casa decorada com plantas e fotografias de viagem. Era o tipo de lar que sempre invejei. Cheio de vida, de memórias boas, de liberdade. Na varanda, reconheci os rostos familiares. Marcos, colega da pós-graduação de Paula. Letícia, nossa amiga desde o ensino médio. João e Mariana, casal que conhecemos num curso de dança. E lá, conversando animadamente com Marcos sobre equipamentos fotográficos, estava Gustavo. Ele me viu no mesmo instante. Nossos olhares se cruzaram e ele sorriu. Não o sorriso conquistador de antigamente, mas algo mais sereno, mais maduro. Havia uma barba cuidada cobrindo o rosto que um dia beijei tantas vezes, e algumas rugas ao redor dos olhos que não estavam lá 5 anos atrás. Clara, ele se aproximou e me cumprimentou com um beijo no rosto. Sem drama, sem tensão. Como você está? Bem, obrigada. E você? Como andam as fotos? Indo devagar. Acabei de voltar de uma expedição no Pantanal. Fotografei onças por 3 semanas. Que incrível! A empolgação na minha voz era genuína. Sempre admirei a paixão dele pela natureza, pela arte de capturar momentos únicos. Não havia nada de constrangedor ali. Nenhuma tensão sexual. Nenhum olhar carregado de segundas intenções como Rafael sempre insinuava. Apenas 2 adultos que um dia se amaram e agora conversavam como velhos amigos. O jantar transcorreu maravilhosamente. Paula tinha preparado uma lasanha de abobrinha que estava divina, e João trouxe um vinho que combinou perfeitamente. As conversas fluíam entre trabalho, viagens, planos para o futuro. Era gostoso estar ali, fazendo parte daquele grupo, sentindo-me integrada sem precisar medir cada palavra. Em um momento, enquanto ajudava Paula na cozinha, ela me puxou para um canto. Posso falar uma coisa? Como amiga, assenti, já imaginando o que viria. O Rafael, ele não tem te feito bem. Meu primeiro impulso foi defender o relacionamento, como sempre fazia, mas as palavras ficaram presas na garganta. A gente te vê cada vez mais apagada, sabe? Você sempre pede desculpas por tudo. Fica olhando o celular toda hora, como se tivesse medo de alguma coisa. Paula, eu sei que é difícil ouvir isso, mas você é minha melhor amiga há mais de 10 anos. Eu te conheço, Clara. E essa pessoa que você tem sido nos últimos 2 anos, não é você. Voltamos para a varanda em silêncio, mas suas palavras ecoavam na minha cabeça. Mais tarde, quando o grupo já havia migrado para a sala e conversávamos sobre um documentário que Gustavo estava produzindo, meu celular vibrou insistentemente. 12 mensagens de Rafael. A última dizia: espero que esteja valendo a pena me trair dessa forma. Gustavo notou minha expressão. Tudo bem? É complicado. Ele não pressionou, mas mais tarde, quando saímos para a varanda pegar um ar, disse baixinho: você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, né? Mesmo depois de tudo, ainda me importo com você. Era estranho como a sinceridade dele contrastava com as constantes acusações de Rafael. Gustavo nunca tentou me controlar. Mesmo quando namorávamos, respeitava meus espaços, meus amigos, minhas escolhas. Por que você acha que não deu certo entre a gente? Perguntei de repente. Ele pensou antes de responder. Acho que a gente estava em lugares diferentes da vida. Eu ainda estava muito imaturo, focado só na carreira. Você merecia alguém mais presente. E agora? Gustavo me olhou nos olhos.
Agora eu aprendi que pessoas importantes não podem ficar em segundo plano. O momento foi interrompido por Paulo anunciando que o bolo havia chegado. Voltamos para dentro. Mas algo havia mudado. Uma porta se aberto. Uma possibilidade que eu não sabia se estava pronta para explorar. Quando o jantar terminou e me despedi de todos, Gustavo me ofereceu carona. Não precisa. Vou de Uber mesmo. Clara. Ele segurou meu braço gentilmente. Você está diferente. Se precisar conversar, assenti e entrei no carro que havia chamado. Durante todo o trajeto até Santa Efigênia, pensei nas palavras da Paula, na gentileza do Gustavo, nas mensagens agressivas do Rafael. Quando cheguei em casa, o apartamento estava às escuras. Rafael havia cumprido a promessa. A casa vazia me recebeu com um silêncio que pesava no peito. As gavetas do guarda-roupa estavam abertas. Algumas roupas de Rafael haviam sumido. O notebook dele não estava mais na mesa de centro. Ele realmente foi embora. Sentei na cama que dividíamos há 2 anos e, pela primeira vez em muito tempo, não senti vontade de chorar. Senti alívio. No sábado de manhã, Paula apareceu na minha porta com café da padaria e pães de açúcar. Conhecia minha rotina melhor que eu mesma. Como você está? Perguntou, me estudando enquanto preparava o café. Honestly, não sei. Deveria estar destruída, né? Mas me sinto estranha, como se tivesse tirado um sapato apertado. Paula sorriu. É um bom sinal. Quer conversar sobre ontem? Contei tudo. O ultimato. A decisão de ir mesmo assim. A sensação de estar respirando melhor longe dele. Paula me escutou em silêncio, assentindo de vez em quando. Clara, posso te contar uma coisa que nunca disse? Assenti, intrigada. No início do seu namoro com Rafael, Gustavo me procurou. Meu estômago se contraiu. Como assim? Ele estava preocupado contigo. Disse que Rafael havia procurado ele algumas vezes antes de vocês começarem a namorar. Conversas estranhas, como se estivesse investigando seu relacionamento com Gustavo, perguntando detalhes íntimos. Que tipo de detalhes? Gustavo não quis me contar tudo, mas disse que Rafael parecia obcecado em provar que poderia ser melhor que ele. Como se você fosse um troféu a ser conquistado. Senti um frio na espinha. Ah, por que você nunca me contou isso? Porque você parecia feliz no início. E Gustavo me pediu para não interferir. Disse que talvez estivesse interpretando errado. Paula me olhou nos olhos. Mas agora, vendo como você ficou nesses 2 anos, acho que ele estava certo. Passei o resto do sábado processando essa informação. Rafael me procurou por competição? Nosso relacionamento inteiro foi baseado numa necessidade doentia de superar meu ex? No domingo, resolvi ir caminhar no Parque das Mangabeiras para clarear a cabeça. Era meu lugar favorito para pensar, especialmente na trilha que levava ao mirante. Estava subindo a ladeira quando vi uma figura conhecida descendo. Gustavo, câmera no pescoço, mochila nas costas. Clara, que coincidência. Oi, fotografando por aqui. Documentário sobre os parques urbanos de BH. E você, fugindo dos problemas? Ele sorriu com gentileza. Não consegui esconder um sorriso triste. É tão óbvio assim? Um pouco. Quer conversar? Tem um café ali embaixo que faz um pão de queijo incrível. Descemos juntos pela trilha. Era estranho como me sentia confortável ao lado dele, como se os anos não tivessem passado. No café, Gustavo pediu 2 pães de queijo e 2 cafés com leite. Hábito antigo. Ele sempre lembrava que eu não gostava de café puro. Rafael foi embora. Disse sem rodeios. Gustavo não pareceu surpreso. Por causa do jantar? Por causa do ultimato que ele me deu. E... respirei fundo. Paula me contou que você conversou com ele antes de começarmos a namorar. O rosto de Gustavo se fechou. Ele mexeu no café por alguns segundos antes de falar. Eu não queria que você soubesse disso. Por quê? Porque não queria parecer que estava tentando sabotar sua felicidade. Ele me olhou nos olhos. Mas já que Paula contou, Rafael me procurou 3 vezes. Perguntava coisas estranhas sobre nosso relacionamento. Queria saber seus pontos fracos, do que você mais gostava, onde eu falhei contigo. Meu Deus! Na 3ª vez, ele foi mais direto. Disse que ia te conquistar para provar que era melhor homem que eu. Como se você fosse uma competição. Senti náusea. E você não me contou por quê? Porque quando vocês começaram a namorar, você parecia radiante. Pensei que talvez eu tivesse interpretado mal. Que talvez ele realmente tivesse se apaixonado por você. Gustavo suspirou. Mas com o tempo, comecei a ver você mudando. Mais quieta, mais insegura.
sempre olhando o celular com cara de medo. Eu não sabia que era tão óbvio. Para quem te conhece bem, era. Clara, você sempre foi a mulher mais livre que conheci. Ver você se diminuindo desse jeito doía. Ficamos em silêncio por um momento. Eu processava anos de relacionamento sob uma nova perspectiva. Gustavo, posso te perguntar uma coisa? Por que você nunca tentou me reconquistar? Se via que eu estava mal, ele sorriu tristemente. Porque te respeito demais para isso. Se você escolheu estar com ele, não era meu lugar interferir. Mesmo vendo você infeliz, eu não tinha o direito de tentar destruir sua relação. A diferença era gritante. Rafael lutava para me controlar. Gustavo respeitava minhas escolhas mesmo quando discordava delas. E agora? Perguntei, sem saber exatamente o que esperava ouvir. Agora você precisa descobrir quem você é sem ninguém tentando te moldar. Sozinha. Ele tocou minha mão gentilmente. Mas quando estiver pronta, se estiver, eu gostaria de conhecer essa Clara de novo. Voltei para casa com a cabeça mais confusa, mas o coração mais leve. O apartamento vazio não me assustou mais. Pela primeira vez em 2 anos, sentia que podia respirar fundo. Era apenas o começo. 3 dias se passaram sem notícias de Rafael. Eu havia começado a me acostumar com a paz do apartamento quando, na quinta-feira à noite, a campainha tocou insistentemente. Olhei pelo olho mágico e meu estômago se contraiu. Rafael estava ali, com flores nas mãos e aquela expressão que eu conhecia bem, o mix de arrependimento e manipulação que sempre funcionava. Respirei fundo antes de abrir a porta, mantendo-a entreaberta. Clara, amor, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Rafael. Por favor. Ele estendeu as flores, rosas vermelhas, minhas favoritas, como ele sempre fazia quando extrapolava. Eu estava errado. Eu sei que estava errado. Hesitei. Era o script de sempre, mas algo em mim havia mudado. As palavras da Paula, a conversa com Gustavo, os 3 dias de paz, tudo isso criou uma armadura nova ao meu redor. Pode entrar, mas apenas para conversarmos. Nada mudou. Ele entrou como se ainda morasse ali, jogando-se no sofá com familiaridade. Eu permaneci em pé, próxima à porta. Clara, eu estava com ciúmes. Você sabe como eu fico quando se trata do Gustavo. Por que, Rafael? Por que especificamente ele te incomoda tanto? A pergunta o pegou desprevenido. Vi algo passar por seus olhos. Um flash de pânico. Como assim? É óbvio. Ele é seu ex. Paula me contou sobre suas conversas com ele. Antes de começarmos a namorar, o sangue sumiu do rosto de Rafael. Ele se levantou devagar, as mãos tremendo levemente. O que ela disse? Que você o procurou várias vezes, investigando o nosso relacionamento, querendo detalhes íntimos. Minha voz saiu mais firme que eu esperava. É verdade? Rafael passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que fazia quando estava encurralado. Clara, você não entende o contexto. Então me explique o contexto. Ele começou a andar pela sala, evitando meu olhar. Eu sempre soube quem você era, antes de nos conhecermos. Meu coração acelerou. E como assim? Gustavo trabalhava numa agência de publicidade que competia com a empresa onde eu fazia freelances. Ele sempre falava de você, da namorada perfeita, inteligente e independente. Rafael finalmente me encarou. Eu ficava curioso. Quando vocês terminaram, eu procurei saber mais sobre você. A sala pareceu girar ao meu redor. Você me perseguiu? Não foi perseguição. Eu apenas me interessei. E quando descobri que você dava aulas na mesma escola onde minha prima estudava, achei que era destino. Destino? Minha voz saiu em um sussurro incrédulo. Rafael, você arquitetou nosso encontro? Eu sabia que você ia na cafeteria da Rua Gonçalves Dias toda sexta depois do trabalho. Comecei a frequentar o lugar, esperando a oportunidade certa. Lembrei do nosso primeiro encontro. Eu estava corrigindo provas no café quando ele se aproximou, perguntando se podia dividir a mesa porque estava cheio. Que coincidência adorável, pensara na época. Que história fofa para contar aos amigos. Você mentiu sobre tudo. Não, Clara. Eu realmente me apaixonei por você. Pode ter começado como curiosidade, competição até, mas se tornou real. Você tem que acreditar em mim. Competição. A palavra saiu como veneno. Então Gustavo estava certo. Eu era um troféu para você. No início, talvez, mas depois
Depois você decidiu me controlar para garantir que eu nunca descobrisse a verdade. A raiva crescia dentro de mim como uma chama. Por isso o ciúme doentio, por isso as perguntas constantes, as acusações. Você tinha medo que Gustavo contasse a verdade. Rafael se aproximou, tentando tocar meu rosto. Recuei instintivamente. Clara, por favor, eu te amo de verdade agora. Esses 2 anos foram reais. Reais? Comecei a rir. Um riso amargo que não reconhecia como meu. Rafael, você me transformou numa versão menor de mim mesma. Me fez questionar cada movimento, cada palavra, cada amizade. Isso é amor para você? Eu posso mudar. Eu prometo que posso mudar. Não, Rafael, você não pode. Porque para mudar, você precisaria admitir que construiu nossa relação inteira sobre uma mentira. E você não tem coragem para isso. Ele ficou parado no meio da sala, finalmente sem argumentos. Pela primeira vez em 2 anos, era eu quem controlava a conversa. Quero que você pegue o resto das suas coisas e vá embora. Para sempre. Clara. Agora, Rafael. Ele passou pela casa como um fantasma, recolhendo objetos que nem sabia que ainda estavam lá. Quando terminou, parou na porta com uma expressão que misturava desespero e raiva. Você vai se arrepender. Gustavo não te quer de verdade. Quando ele cansar de você de novo, não venha me procurar. Pode ficar tranquilo. Eu não vou. Fechei a porta e encostei as costas nela, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor. Meu corpo tremia, mas não de medo ou tristeza. Era a adrenalina pura. Pela primeira vez em 2 anos, eu havia defendido a mim mesma e me sentia invencível. 2 meses se passaram desde que expulsei Rafael da minha vida. 2 meses de redescobertas diárias. Voltei a usar o batom vermelho que ele dizia ser vulgar. Retomei as aulas de dança que havia abandonado porque ele reclamava dos homens te tocando. Redecorei o apartamento com plantas e cores vibrantes que refletiam quem eu realmente era. Não a versão apagada que me tornei para agradá-lo. Na escola, meus alunos comentavam que eu parecia mais animada. Minhas aulas de literatura ganharam vida nova. Falava sobre personagens femininas fortes, com uma paixão que não sentia há anos. Discutíamos Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus. Mulheres que se recusaram a ser diminuídas. Era uma sexta-feira chuvosa de julho, quando Paula apareceu no meu apartamento com uma garrafa de vinho e aquele sorriso travesso que conhecia desde adolescente. Tenho uma proposta para você. Quando você vem com esse tom, sempre aprontas alguma. Gustavo está inaugurando uma exposição fotográfica no Palácio das Artes amanhã. Quer ir comigo? Meu estômago deu um pequeno salto. Nas últimas semanas, Gustavo e eu havíamos trocado algumas mensagens casuais. Ele compartilhando fotos do documentário. Eu mandando textos interessantes que encontrava. Nada romântico. Apenas a reconexão gradual de 2 pessoas que um dia se importaram muito uma com a outra. Eu não sei, Paula. Clara, você passou 2 meses se redescobrindo. Foi incrível de acompanhar. Mas quando foi a última vez que você se permitiu sentir algo além de raiva ou alívio? Ela tinha razão. Eu havia me focado tanto em me libertar de Rafael que esqueci de me abrir para outras possibilidades. É apenas uma exposição, entre amigos. No sábado à noite, escolhi um vestido verde esmeralda, cor que Rafael odiava porque chamava a atenção demais. Hoje, eu queria chamar atenção. Queria existir plenamente. O Palácio das Artes estava movimentado. A exposição de Gustavo chamava-se Resistência e mostrava pessoas em momentos de superação, um catador de lixo que virou líder comunitário, uma mulher trans que abriu o próprio negócio, crianças da periferia criando arte com materiais recicláveis. Cada fotografia contava uma história de transformação, assim como eu. Clara! Gustavo se aproximou, elegante num blazer azul escuro. Você veio. Não perderia por nada. As fotos estão incríveis, Gustavo. Realmente incríveis. Passamos pela exposição juntos. Ele explicando a história por trás de cada imagem. Havia uma paixão em sua voz que me lembrava por que me apaixonei por ele anos atrás. Não pela aparência ou charme, mas pela forma como via beleza, onde outros viam apenas problemas. Tenho uma foto que quero te mostrar, disse ele, me guiando para um canto mais reservado. Era a imagem de uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos ao vento, sorriso radiante no rosto. Ela estava numa trilha de montanha, braços abertos para o horizonte. Essa é Dona Marlene.
Ela se divorciou aos 48 anos depois de 30 anos num casamento abusivo. Agora guia grupos de trekking na Serra do Cipó. Gustavo me olhou. Ela disse uma coisa que não saiu da minha cabeça. Descobri que coragem não é a ausência de medo. É decidir que algo é mais importante que o medo. Nossos olhos se encontraram e, por um momento, o barulho da exposição desapareceu. Gustavo, eu sei que você precisa de tempo. Eu sei que ainda está se encontrando. Ele segurou minha mão gentilmente. Mas quero que saiba que quando estiver pronta, se um dia estiver, eu gostaria de tentar de novo. Não para competir com ninguém, não para provar nada, apenas porque acredito que podemos ser incríveis juntos. Senti lágrimas queimando meus olhos, mas não de tristeza, de gratitude. E se eu nunca estiver pronta? E se eu descobrir que gosto de estar sozinha? Então vou torcer para a sua felicidade do mesmo jeito. Porque é isso que pessoas que se amam fazem. Respeitam as escolhas uma da outra. Mais tarde, caminhando pelas ruas iluminadas do centro de Belo Horizonte, senti uma paz que não experimentava há anos. Não sabia o que o futuro reservava. Talvez eu e Gustavo tentássemos de novo. Talvez não. Talvez eu encontrasse alguém completamente novo. Ou talvez descobrisse que minha própria companhia era suficiente. O importante era que agora a escolha era minha. Parei numa esquina e olhei para cima. As luzes da cidade pareciam estrelas, cada uma contando sua própria história de resistência. Como as fotografias de Gustavo, como Dona Marlene na montanha, como eu. Respirei fundo, sentindo o ar frio de julho encher meus pulmões, e caminhei em direção ao futuro, qualquer que fosse ele, com a certeza de que nunca mais deixaria ninguém escolher por mim. Eu era livre, e essa liberdade era minha maior conquista. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.